Oi! Esses dias eu me deparei com uma situação que me fez parar para pensar sobre o fim da vida. E é curioso como certos momentos simples conseguem abrir pensamentos tão profundos. Eu percebi que até lá, no fim, ainda existe desigualdade e diferença entre as pessoas. É nítido, mas não dá para não deixar de perceber. Existe o túmulo de uma pessoa rica, cheia de flores e detalhes, e o de uma pessoa simples, com pouco ao redor, mas com a mesma presença silenciosa de quem um dia também viveu. E aí que a gente entende que a morte, no fundo, é o ponto onde todas as histórias se encontram, não importa de onde viemos. Minha irmã, que tem 9 anos, me perguntou em certo momento: por que a gente tem que morrer? É o tipo de pergunta que a gente nunca está realmente preparado para responder. Mas eu disse para ela que temos um prazo de validade, que não somos imortais e que se fôssemos talvez sofreríamos demais. Porque a parte do que dá sentido à vida é justamente o fato dela ser passageira. A vida é uma mistura de complexidade e simplicidade. Ela pode ser confusa, cheia de altos e baixos, mas também pode ser leve, se a gente aprender a enxergar o que realmente importa. E nesses tempos onde tudo é instantâneo e errôneo demais, eu sinto que desabafar sobre isso também é necessário, sabe? Esse canal é para falar sobre a vida, mas às vezes, para entender o que é viver, a gente precisa falar sobre o fim também. A verdade é que todos nós envelhecemos um pouco a cada dia. Enquanto isso, a gente se perde em discussões desnecessárias, em brigas pequenas, em viver mal com o vizinho ou em manter um coração cheio de orgulho diante da própria família. E a vida passa sem esperar, levando junto o tempo que a gente achava que tinha de sobra. A partir do fim da vida, a gente percebe que o que realmente fica são as histórias, as memórias e as marcas que deixamos em quem ficou. É estranho pensar que alguns vivem muito, outros vivem pouco, alguns têm a vida interrompida de repente e outros apenas adormecem e partem em silêncio. Mas todos, sem exceção, deixam algo. Deixam um traço de quem foram, de como viveram, de como tocaram o mundo ao redor. E aí, quando a gente observa com calma, percebe a diferença de bagagem que cada pessoa carrega, o quanto uma pessoa mais velha tem de experiência, de vivências acumuladas, de histórias que moldaram o olhar e o jeito de entender a vida, e o quanto uma pessoa mais nova ainda tem de estrada pela frente para aprender, errar, recomeçar, se transformar. É como se o tempo, de alguma forma, fosse o grande professor de tudo, ensinando cada um no seu ritmo, sem pressa, mas com uma precisão que a gente só entende com o passar dos anos. Às vezes eu penso que se o fim é inevitável, então a vida é um intervalo que a gente tem para aprender o máximo que puder, para deixar o mundo um pouco diferente do que encontramos, para sentir, para errar, para compreender o outro e para perceber que o tempo é o bem mais valioso que temos, é o único que nunca volta. Quando caminho por Genshin, eu reparo em como o jogo traduz bem esse sentimento. As ruínas antigas, os lugares esquecidos, as músicas que trazem sentimentos para a vida e mesmo assim cheios de história. E a vida real é assim também, feita de lembranças que resistem ao tempo. Às vezes penso que o mais triste talvez não seja morrer, mas viver como se a vida fosse descartável, porque o agora é tudo que temos. E ainda assim é o que mais deixamos escapar. A gente vive tanto no automático que esquece de viver de verdade, de observar, de agradecer, de estar presente. No fim, acho que viver certo não é seguir uma regra. É só perceber que cada instante é um pedaço de eternidade. Que o fim não é o fim. É só o momento em que tudo que fomos vira lembrança. E se é assim, que sejam boas lembranças. Porque a morte é certa, mas o esquecimento não precisa ser. A verdadeira imortalidade talvez esteja nas memórias que a gente deixa nos outros, no jeito como alguém vai se lembrar da gente, nas conversas que ecoam, nas risadas que ficaram em algum canto do tempo. E talvez seja por isso que eu continuo falando sobre a vida, porque no fundo, falar sobre o fim é só uma maneira de valorizar o agora. Até o próximo vídeo.